pessoas que afirmam que todas as religiões são culturalmente condicionadas e que, por isso, não há como fazer uma opção racional. Sabe que a melhor coisa é não abraçar nenhuma delas. É tudo jogo de poder, interesse econômico, construção social da realidade. É uma visão de Deus, do ser humano, da realidade espiritual, condicionada pelos valores morais da cultura dentro da qual a religião nasceu. Portanto, trata-se de uma cosmovisão que visa corroborar o status quo. Tudo é subproduto, sendo assim, dos valores morais, das narrativas dessas mesmas sociedades, da forma como esses homens e mulheres veem a si mesmos. E assim, movidos por interesses pessoais profundíssimos, projetam a si mesmos na divindade, criando uma noção de Deus que nada mais representa do que o Criador, o considerado Criador, tendo sido criado à imagem e semelhança do adorador. Então, é um Deus que já nasce convertido aos interesses da cultura. Nós não temos como negar que pensamos como as pessoas que admiramos. Isso eu não nego. Então, quando nós cristãos somos confrontados por um sistema de pensamento, é muito importante que nós entendamos a razão de ser das perguntas que nos são feitas, do seu nível de sinceridade, do quanto essas perguntas estão relacionadas com o fato de que a vida é complexa. E o cristianismo, segundo o nosso ponto de vista, por ser a expressão da realidade, tem suas complexidades. Ele poderia ser muito mais simples se fosse uma invenção nossa. Como nós o recebemos e o passamos adiante, aquilo que nós comunicamos tem os seus problemas. E perguntas nessas horas emergem. E uma das acusações feitas, sendo assim, pela modernidade, um dos ataques desferidos contra a fé cristã é justamente esse que eu acabei de mencionar. Todas as religiões são culturalmente condicionadas. Não tem essa história de um profeta recebendo uma revelação do alto. O que você tem é um ser humano que fala um determinado idioma, se veste de uma determinada forma, que nasceu numa cultura específica e que condiciona tudo, sem exceção, tudo aquilo que ele fala sobre a divindade. E nós temos que reconhecer que pensamos ou costumamos pensar como as pessoas que admiramos. Olha, você me perdoe se o exemplo que eu vou usar agora, eu já usei nessa série. Certamente eu já utilizei esse exemplo em pregações. E ele tem a ver com o mundo do futebol. E, por favor, não se desconecte por me ver falando aqui sobre o Botafogo. Botafogo, como Vasco, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Santos, como qualquer time de futebol, é um problema filosófico para o torcedor. Seríssimo. Pense, por exemplo, numa canção que nós cantamos aqui no Nilton, que é o estádio do Botafogo, no Rio de Janeiro. A gente canta assim, uma das canções que eu mais gosto os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. Tua torcida te quer bem, não te abandona na pior. Então calma aí. Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. A canção, ela separa o clube do jogador.
E ela se dirige ao clube nesses termos, mas você nunca está só. O que é essa coisa que nunca está só? É a sede do Botafogo em General Severiano, ou do São Paulo no Morumbi, ou do Palmeiras, me parece que o nome é Palestra Itália, tô certo? Está falando do quê? Está falando da bandeira? Está falando das cores da camisa? O que é essa coisa para a qual você diz, né? Você nunca está só, e por isso é por essa razão, pelo meu amor que eu tenho pelo meu clube, eu não o abandono na pior. Simplesmente o Botafogo não existe. Como o Flamengo, Fluminense, acho que os demais times de futebol não existem. Sabe, é uma construção social. E agora a coisa é mais complicada ainda, quando nós paramos para pensar do ponto de vista da forma como nós escolhemos o nosso time de futebol. Você conhece algum torcedor? Imagine ali no Rio Grande do Sul, o sujeito nasceu em Porto Alegre, ele olha para o Grêmio, olha para o Internacional, ele analisa e diz, não, olha, eu acho que esse clube aqui tem uma história mais gloriosa, ele é mais democrático, sabe? Ele pode até dizer que a camisa é mais bonita. Esse é um caminho aí que eu não condenaria tanto, sabe? Tudo bem, mas ninguém escolhe pela cor da camisa. Eu escolhi o meu clube porque a camisa era mais bela. Eu escolhi o meu clube, por exemplo, é chamado de glorioso. Mas eu tenho dificuldade de dizer que ele é o único glorioso e que os demais clubes não têm as suas glórias. Sabe? Nós nos orgulhamos de termos cedido um monte de jogador para a seleção brasileira, mas os demais clubes também têm um histórico de conquistas, né? O meu clube é chamado de glorioso, mas nunca ganhou a chamada Taça Libertadores das Américas. Então, como que eu escolhi? Eu não parei para analisar a história dos clubes, sabe? Nem considerei cor da camisa, nada disso. Sabe, olha, simplesmente eu herdei do meu pai. E hoje eu não me pego assim, quer dizer, eu não me imagino usando a camisa de nenhum outro clube de futebol. Jamais eu vesti a camisa de um outro clube de futebol. Agora, peça para mim uma justificativa racional para isso. Não existe. Então nós ficamos a pensar quantas outras decisões mais na vida seguem a mesma lógica. A coisa entra em você, você absorve. João Saldanha, por exemplo, jornalista, botafoguense, por sinal, muito famoso, aqui, eu acho que não apenas no Rio de Janeiro, do país inteiro, sabe? Foi o técnico que montou a seleção de 70, e tal. Então, e o João Saldanha, quando perguntado sobre isso, esse processo de escolha, ele costumava dizer o seguinte: como que você escolhe um clube? Ninguém é filho de chocadeira. Você, quer dizer, descende de alguém geriu, alguém cuidou de você, alguém exerceu alguma influência, pode ser um tio. Eu tenho um tio que eu amava loucamente. Sabe, meu tio João, jornalista do Jornal do Brasil, ele era vascaíno, só que ele chegou tarde. Eu podia perfeitamente ter me tornado torcedor do Vasco, mas meu pai chegou antes, me deu a camisa, me levou para o estádio, completa lavagem cerebral. E agora eu estou aqui. Eu não consigo torcer para outro time. É uma coisa impressionante, não tem exercício que eu possa fazer, sabe, de vontade própria, eu não tenho como deliberar sobre isso. Não me imagino trocando de time. Só que não há justificativa racional nenhuma para essa escolha. Aí fica essa pergunta: me perdoe repetir, quantas decisões mais na vida seguem o mesmo princípio? Os cristãos não negam isso. Os cristãos reconhecem o papel da cultura. Eles percebem a cultura, por exemplo, do primeiro século presente, mas com muita evidência no Novo Testamento. Sabe? E os cristãos não têm problema até em dizer que essa cultura condicionou o que os apóstolos ensinaram. Mas veja só, um condicionamento regulado pelo Espírito Santo. É isso que nós acreditamos. De modo que
autores das escrituras sagradas foram dirigidos pelo Espírito Santo e preservados de equívocos, culturalmente condicionados, em razão do fato de que Deus, no seu imenso amor misericordioso, decidiu se revelar aos seres humanos. Então, para nós cristãos, não há absurdo nenhum em acreditarmos num Deus que age na vida do autor, dentro da cultura, que usa essa mesma cultura para que, por meio dela, preservando o autor bíblico de erro, a verdade seja comunicada. A ideia em si, preste atenção, não é absurda. Se Deus é pessoal, se Ele é todo-poderoso, tem interesse nas nossas vidas, e é possível ser humano receber comunicação da parte do seu Criador e ser preservado de erros na entrega da sua mensagem pelo Espírito Santo, como o cristianismo ensina, veja, a ideia é plausível. Só não seria plausível se chegássemos à conclusão que o homem é incorrigível, nem Deus pode impedi-lo de, ao fazer alguma declaração, deixar de ser condicionado pela cultura, ou que Deus não é pessoal, Deus não tem interesse na nossa redenção e que Ele pouco se importa se não temos respostas até hoje para perguntas tais como: quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Portanto, veja, contudo, embora admitamos o problema, que nós costumamos pensar de acordo com as pessoas que admiramos, nós estamos certos de que esse problema não é um problema insuperável. E não é só o cristão que vê as coisas dessa maneira. Você pode pegar um ateu e simplesmente ele defender o ponto de vista cristão. Qual o ponto de vista cristão? Que o relativismo absoluto é completamente irracional. Porque, olha só, nós não temos como ser relativistas radicais, uma vez que ele próprio teria que ser visto, o relativismo, como construção social da realidade. O relativista, o pluralista, o cínico, aquele que debocha de qualquer afirmação de natureza, oh meu Deus, como é que eu poderia dizer? Qualquer tentativa de apresentar uma metanarrativa, então assim, de natureza filosófica, sabe? Aqueles que debocham, dizendo que tudo isso é construção social da realidade, tudo isso aí está eivado de interesse próprio, de fatores culturais que condicionam o que é ensinado. Veja, o que faz todas essas declarações também segue o pensamento de pessoas que admira. Nasceu dentro de uma determinada cultura. Então, se eu pegar a arma e virar para ele, ele não tem o que dizer. Porque ele não pode se apresentar a mim como parte integrante daquele setor da humanidade que a tudo transcendeu e que é capaz, de maneira não condicionada, de lançar um olhar sóbrio sobre a vida. E tudo enxergar com perfeição. Ou seja, homens e mulheres que veem a vida de um ponto de vista privilegiado. E assim, portanto, é imune ao erro. Entenda, é impossível ser relativista do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. É impossível você ser relativista do ponto de vista intelectual, do ponto de vista filosófico, porque o relativismo, repito, destrói a si mesmo. Se toda a verdade é relativa, nos atendo ao ponto, se tudo é condicionado pela cultura, eu posso dizer a mesma coisa para aquele homem, para aquela mulher de mentalidade moderna ou pós-moderna, que olha para todas as religiões e de todos debocha, como se fosse
A única pessoa que vê a vida com objetividade. Então, o relativismo relativiza a si mesmo. Então, sendo assim, nós temos de fazer o trabalho duro de responder que afirmações sobre Deus, sobre o homem e a realidade espiritual são verdadeiras e quais são falsas. Essa é uma decisão muito mais sensata, porque ela considera o que os relativistas declaram. Ela sabe, veja só, o que afirma, sabe que a coisa é complexa e que não é à toa que eu não consigo torcer para outro time de futebol. E quando nós pensamos disso na nossa relação com as artes, meu Deus, na nossa relação com outros povos, nas nossas preferências políticas, naquilo que defendemos apaixonadamente, sem nunca termos parado para responder às seguintes perguntas: como que isso entrou na minha vida? De quem eu aprendi? Eu considerei o contraponto que é feito às ideias que eu propago? Já ouvi o ponto de vista dos que divergem de mim? Mas veja só, o ponto de vista revelado pelos melhores representantes da ideologia que eu repudio? Portanto, os cristãos sabem que a coisa é complexa, mas eles não caem no relativismo porque eles creem que Jesus é luz, que ele é a luz do mundo. Os cristãos estão certos de que Deus, no seu infinito amor, enviou o seu único Filho para nos livrar das trevas. E os cristãos, sendo assim, não tem problema de apresentar as suas convicções e assim, portanto, expressando o que pensam sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a relação da criatura com o Criador, sobre o universo, sobre a moral, sobre temas tais como democracia e liberdade, direitos humanos. O que os cristãos pedem é que, com integridade intelectual, respondamos às seguintes perguntas. Alguém já falou sobre Deus tal como Jesus Cristo fez? Você já se deparou com o conceito de Deus mais comovente do que aquele que se encontra na mensagem de Cristo chamada Evangelho, que revela o Criador como um Pai? Você conhece algum sistema de pensamento que nos ajude a entender melhor o ser humano? Como explicar? Sabe? Quer dizer, o fato de que essa mesma pessoa que é capaz de doar o rim para um filho, ou se lançar numa casa em chamas para salvá-lo, é o mesmo que confecciona bombas atômicas. E aí está o cristianismo falando sobre seres criados à imagem e semelhança de Deus e a queda. Se Deus é real, se ele tem um caráter, se seu caráter é santo, que religião nos apresenta um caminho mais adequado para as nossas necessidades, sabe, de salvação?
como nos reconciliarmos com Deus contra o qual pecamos. Como torná-lo propício a nós. É possível pagar pelos erros que cometemos? Qual é o volume de boa obra que precisamos praticar para comprar a redenção? O que dizer nesse sentido sobre esse anúncio do perdão gratuito? Desse Deus que se vira na pessoa do seu filho para a mulher adúltera e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Agora vá e não peques mais. Então, o que o cristianismo pede é que nós trabalhemos duro, a fim de que encontremos respostas para essas perguntas. Quem é Deus? E o homem, o que é o homem? O que houve com a espécie humana nesse planeta? Porque por onde passamos, sabe, houve banho de sangue. Porque o próprio planeta não nos satisfaz. Por que nossa vida é caracterizada por uma ambição transfinita, transtemporal, transcendente? Olha, entenda, o que não dá é para cairmos no relativismo e nos juntarmos àqueles que julgam que são os únicos na humanidade que veem todas as culturas a partir de um ponto de vista privilegiado. Portanto, essa história de dizer que nós sofremos condicionamentos impostos pelo nosso local de nascimento serve para todos, serve para Foucault, serve para Derrida, para Gadamer, serve para Karl Marx, para Adam Smith, serve para Hegel, serve para todos os pensadores. Serve para essa pessoa de mentalidade moderna ou pós-moderna, dedicada apaixonadamente à desconstrução da fé cristã. Serve, portanto, para o pluralista. Por isso, eu peço que, pelo menos, no que eu acabei de falar, se você ainda não fechou por completo com a mensagem de Cristo, que pelo menos você considere o fato de que não dá para permanecer no relativismo. Que o relativismo relativiza a si mesmo. Que temos que ser humildes para compreender que nós sofremos condicionamentos culturais também. E que, por isso, somos encontrados no estádio dizendo que o juiz errou do lado da nossa torcida, enquanto os torcedores adversários declaram que o juiz acertou. Qual é a decisão a tomar? Cair no desespero? Nada a crer? Não. É reconhecer que o tema é complexo, mas que o ser humano pode conhecer a verdade e a verdade o libertar. Olha, eu tenho um pedido a lhe apresentar. É constrangedor, eu tenho muita dificuldade de tratar desse tema. Mas eu estou aqui para solicitar o seu apoio financeiro ao meu trabalho. Você tem afinidade intelectual comigo. Nós pensamos de modo parecido. E você sabe que a opção que nós fizemos não foi fácil. Nós não somos maioria no país. E esse meu Ministério de Ensino, ele não é bancado por nenhuma grande instituição. Sabe? Eu dependo da ajuda de pessoas que têm essa afinidade intelectual cristã comigo. Então eu peço que você colabore, ajudando-me, portanto, a bancar esse programa. Sabe? Quer dizer, o meu trabalho nas redes sociais e ampliá-lo, espalhá-lo,
e fazer com que ele cresça em excelência? Você pode me ajudar de 3 formas. A primeira delas é se tornando membro do meu canal de YouTube. A segunda é enviando sua contribuição para esse Pix, palavraplena@gmail.com. E a terceira é você fazer parte da plataforma Apoie-se, eu acho, ou Apoie, tá bom? Que é uma plataforma que tem como objetivo ajudar pessoas a canalizarem recursos para projetos nos quais elas acreditam. Em fazendo assim, você vai viabilizar um sonho de espalhar o evangelho pelo país, ajudar as pessoas a conhecerem a sua beleza e suas implicações práticas para os mais diferentes departamentos da vida.